Introdução, 1 Timóteo. A autoria, recentemente, alguns biblistas e comentaristas têm questionado a autoria. Tradicionalmente aceita de que Paulo é o autor dessa carta endereçada ao seu jovem e fiel discípulo e companheiro de missões. Um dos argumentos levantados é o de que as viagens de Paulo, relatadas nas chamadas cartas pastorais, não correspondem a nenhuma época narrada no livro de Atos. A forma de organização eclesiástica nelas descritas tem mais a ver com o segundo século. O vocabulário e o estilo empregados são bastante diferentes daqueles usados nas demais epístolas paulinas. Entretanto, é importante notar que Lucas não se dispôs a contar a história da vida de Paulo, mas, sim, os principais momentos das ações dos apóstolos e da igreja, em que Paulo tem, evidentemente, participação destacada, uma vez que sua morte não é relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Isso sugere que ele foi libertado e deu prosseguimento ao seu sonho de evangelizar na Espanha, continuando por muitos anos ainda a viajar por todo o Império Romano, até ser preso novamente em Roma e martirizado por ordem do governo de Nero. Quanto às questões concernentes à organização da igreja, nenhuma colocação ou instrução contida nas cartas pastorais exige uma data posterior. As orientações sobre liderança espiritual dadas por Paulo antes do final do primeiro século valeram perfeitamente para a igreja primitiva, assim como para a igreja em todos os séculos até a volta iminente de Cristo. Atos 14, 23, Filipenses 1. Assuntos diferentes e específicos necessitam muitas vezes de vocabulário próprio e essencial. Portanto, não há argumento até hoje suficientemente forte que possa alterar a clássica autoria das conhecidas e amadas cartas pastorais de Paulo. Além do mais e sobretudo, as próprias epístolas confirmam a autoria paulina. 1 Timóteo 1, versículo 1, versículo 2, 2 Timóteo 1, versículo 1, versículo 2. Propósitos. Como nos revelam as primeiras linhas da carta, Paulo está escrevendo para Timóteo, capítulo 1, versículo 2, seu verdadeiro filho na fé. Essa é uma expressão e um conceito de discipulado cristão que deve ser resgatado pela igreja moderna. O jovem líder missionário Timóteo, natural de Listra, hoje Turquia, era filho de pai grego e de uma piedosa mãe judia cristã, chamada Eunice. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Desde seus primeiros dias, Timóteo havia sido instruído sobre a lei e os profetas, o Antigo Testamento judaico, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo 3,15. O próprio Paulo foi a pessoa a quem Deus dirigiu para levar o evangelho ao coração de Timóteo, durante a primeira visita do apóstolo a Listra. Já na segunda visita, Paulo o convidou para ser seu companheiro nas viagens missionárias que realizava. Assim, Timóteo participou efetivamente dos esforços de evangelização da Macedônia e da Acaia. Atos capítulo 17, versículo 14, versículo 15, Atos capítulo 18, versículo 5. O carinho e o respeito de Paulo por Timóteo era tão expressivo que o apóstolo fez questão de mencionar o querido companheiro de missões como corremetente em 6 das suas epístolas canônicas: 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Ao final da vida, Paulo solicita que seu filho na fé vá ao seu encontro em Roma, 2 Timóteo 4, versículo 9, versículo 21.
Segundo a carta aos Hebreus, o próprio Timóteo foi também encarcerado e liberto mais tarde. Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Timóteo não chegou a ser reconhecido como apóstolo, mas destacou-se como missionário e líder cristão altamente respeitado por toda a igreja de sua época. Durante sua quarta grande viagem missionária, Paulo deu ordens expressas a Timóteo para que cuidasse espiritualmente da igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 3, enquanto o apóstolo seguia viagem para a Macedônia. No entanto, quando percebeu que provavelmente não voltaria a Éfeso tão logo quanto imaginara, escreveu essa primeira carta a Timóteo para detalhar as atribuições que o jovem líder teria sob sua responsabilidade. Capítulo 3, versículo 14, versículo 15, capítulo 1, versículo 3, versículo 18, que incluía uma boa dose de segurança doutrinária e personalidade forte para combater os falsos ensinos e heresias da época, uma mistura de gnosticismo com judaísmo místico. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5, versículo 20 e versículo 21. Além disso, Timóteo deveria servir como pastor e bispo das almas dos Efésios, enquanto a igreja crescia em número e demandas, a saber, a organização dos cultos e reuniões comunitárias. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, bem como a nomeação e capacitação de bons e fiéis líderes espirituais para pastorear a igreja do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 25. O grande tema, portanto, desta carta é lutar o bom combate. Capítulo 1, versículo 18. Quer em relação à vida e atitude pastoral do próprio Timóteo, quer em relação ao comportamento dos Efésios como igreja, corpo de Cristo. Capítulo 3, versículo 15. Data da primeira publicação. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo na Macedônia, norte da Grécia. Em Filipos, algum tempo depois dos acontecimentos narrados em Atos capítulo 28, por volta do ano 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo em Roma. Esboço geral de 1 Timóteo. 1. Saudação ao discípulo amado e filho na fé. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. 2. Orientações referentes à sã doutrina. Capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. A natureza das heresias. Capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. B. O objetivo da lei. Capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 11. 3. Testemunho sobre a graça de Deus. Capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17. 4. O objetivo das orientações de Paulo, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. 5. Instruções sobre o culto da igreja, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. A. Oração e adoração, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. B. Procedimento das mulheres cristãs, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. 6. Preparação de uma liderança pastoral, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. A. Presbíteros, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. B. Diáconos, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. 7. A igreja é a coluna da verdade. Capítulo 3, do versículo 14 ao 16. 8. Advertências quanto à apostasia. Capítulo 4, do versículo 1 ao 16. A. Descrevendo o mal do esfriamento espiritual. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. B. Como deve combater a apostasia. Capítulo 4, do versículo 6 ao 16. 9. Orientações sobre os diversos grupos na igreja. Capítulo 5, versículo 1 até capítulo 6, versículo 21. A. Homens e mulheres, jovens e idosos. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2. B. Viúvas e pessoas sem amparo. Capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 16. C. O comportamento dos anciãos deve ser exemplar. Capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 25. D. A atitude dos escravos trabalhadores, capítulo 6, versículo 1, versículo 2. E. Cuidado com o engano dos falsos mestres, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 10. F.
Apelo pessoal e final ao jovem líder Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 21. Feito li, pessoal, lhe dou glória e tenham todos um ótimo dia. Amém.